would like to speak of another form of death that patriarchal culture has created around the world for the last 5,000 years, really, at least, which is the killing of language and the reduction of language to sort of a minimal expression. The word radical, of course, hides a root. And so every human being is rooted to the mystery of life itself. And so to be radical really means to remember the root in the inextricable union between life and death. So that is what my work is about. It's about a complete awareness of death, which means a complete awareness of life. ¿Cómo aprender a morir? Ha de ser una cosa en extremo difícil. Seguramente requiere mucha humildad y mucho gobierno, toda una vida de trabajo y de meditación. Y si uno se pregunta ¿para qué aprender a morir?, la respuesta surge de por sí. Aprender a morir es aprender a vivir. Y aprender a vivir es, en definitiva, aprender a conocer. Pues no deberá olvidarse que para conocer, primero habrá que aprender a conocer. En las noches, a lo largo de los años, uno se queda horas y horas pensando en muchas cosas. Pero en realidad, uno no se queda pensando muchas cosas. La verdad es que uno se queda y nada más. Ese es el estarse, Aymara. Uno se queda y nada más. Ukama puniskio. Ukaki. Han walt ukaki. Walt ukakiraki. Si está bien, estate nomás. Si está mal, estate nomás también. Alta filosofía, Aymara. The word erasure can be a word that reveals and hides at the same time. Because, for example, since I am also an old woman that has come to the fore, only recently, like 2 years ago, nobody in this room would even have heard, probably, that I existed or not. And that's the reality. So it seems to me that there is a tick. I don't know if you use the word tick like a mental tick, like you go like that. But when in the Western art world you hear the word erasure, becomes the story of the person that was erased. That is totally fucked up, in my opinion, because it's true that that story is dramatic and heartbreaking and brutal and horribly disgusting. But at the same time, the most important point of erasure or about erasure is the why. What is it, the force that forces the erasure into place to begin with? And that is the force that we need to deal with because, for example, in global terms, in terms of where humanity is at this point, the story of our potential ending very soon is erased. You see? The story of how our information is appropriated, misused, and distorted is erased. So is this idea of erasure hiding the idea of distortion, of substitution of reality with this fake representation of reality? So I think we have to be wary when we speak of the erasure of an artist, especially when it is a woman artist. The erasure of women artists began 5,000 years ago. And we have all been party to it, whether we know it or we don't know it. So earlier, Cecilia and I were speaking, and we recently did an interview, so we've actually talked about a lot of these things separately too, but there's something, so you're speaking about it as someone who, before the Radical Latinas show, people didn't know who you were. I met Carmen just as she was turning 100, right before the show that she did at the Whitney Biennial. Doesn't that sound weird? Like,
that sounds really weird, right? We forget how weird that sounds. I met Cecilia just recently, this year. And so the erasure is also perverse, and there's a kind of sickness to it, which is why I used the word injury before. Because yes, like erasure, we can talk about beauty, but we also need to talk about injury. We need to talk about the brokenness. And it's so telling that an artist like me, of my generation, had no clue, could never have been influenced by someone like Carmen or Cecilia, because I could have never even known that they existed. And if I didn't live in New York and we didn't show at the gallery, I probably still wouldn't have met you. And same thing with Carmen. And so my reference points continue to kind of be reinforced all through my education. It's like Smithson, Robert Morris, so all these things that we take as like the important reference points, which in a kind of perverse way also influence us, because we're human and we're influenced by everything. But the idea that we don't know about one another is a very sneaky aspect and destructive aspect of how the erasure works, because the erasure isn't just a noun, it's a whole system that works in tandem with everything, with the market. Es interesante cómo la estética relacional buscaba establecer un vínculo directo con el espectador. Pero si bien yo admiraba esas iniciativas, mi formación como educador de museos me hizo cuestionarme los motivos y las metas de ese tipo de estética. Como ejemplo, yo trabajaba en aquel momento en el Guggenheim dirigiendo los programas públicos, y me llamó la curadora del museo, Nancy Spector, a quien acaba de darle el premio Hugo Boss a Rikrit Tiravania. Y la curadora me llamó y me pidió que de inmediato le consiguiera unos niños. Necesitaba como 20 niños. Ya, de inmediato. Resultaba que Rikrit estaba en una galería haciendo un proyecto y le urgía tener niños para pintarles las caras como de payaso, como una especie de fiesta infantil, como proyecto conceptual. Entonces, me pareció interesante cómo esta lógica del arte relacional, si bien buscaba establecer este tipo de vínculos y relaciones con el público, en realidad era a través de una estrategia conceptual en la que el público era nada más otra herramienta, era otro medio a través del cual el artista los usaba para completar la pieza. Entonces, digamos que la participación era más bien una cosa aparte de lo que era realmente la manipulación directa del artista. De ahí que me interesara la posibilidad de hacer un tipo de obra diferente que realmente considerara al público como una entidad real que se valora como seres humanos y cuyo diálogo realmente pertenece al proceso mismo de la obra. En los años en los que comenzamos muchos de nosotros a hacer lo que hoy se denomina como social practice o arte de interacción social, volvieron a surgir este tipo de dicotomías que yo lo articularía más como la relación entre antagonismo y altruismo. El antagonismo es un impulso que permanece muy en línea con la tradición de vanguardia, con la insolencia y la rebeldía de los descendientes de Warhol. Algunos consideran que el arte de interacción social, en cuanto a gesto político y crítico, es por definición antagónico, y que los actos altruistas no van más allá de lo simbólico. Es decir, que hay la percepción de que aquel un proyecto que tiene una calidad de contribución o de tratar de mejorar al grupo carece de un sentido crítico que pueda realmente alterar el status quo. Y por lo general siempre se pone como ejemplo pues el mural que uno hace con niños como una actividad comunitaria, ¿no? Mientras que por otra parte, como lo articula Claire Bishop en su libro Artificial Hills, el arte de interacción social que realmente rompe los parámetros, es aquel que te confronta, el que genera incomodidad, el que genera tensiones sociales de diversos tipos, ¿no? El problema es que para la crítica de arte y la historia tradicional, la historia del arte tradicional, que está entrenada a ver la rebeldía como señal de lo nuevo y lo contemporáneo, estos son los ejemplos que suelen ser admirados o documentados y eventualmente vistos como representativos de las prácticas más experimentales. Pero mi opinión es que una práctica no es significativa solo por ser experimental. Es decir, que de la misma manera que uno no es
mejor artista solo por ser abusivo o cruel. La educación en particular es un proceso arduo y lento que no se puede reducir a las 4 semanas de un proyecto artístico. Otra de las razones por la que la pedagogía se suele enarbolar como una idea muy interesante, pero que a fin de cuentas se utiliza de manera manipuladora, ¿no? Y no uno, en vez de someterse al verdadero proceso arduo de la educación. Para esto quiero hacer un pequeño contraste de 2 proyectos que ocurrieron en Nueva York hace unos años, o más bien uno de toda la vida y uno que ocurrió recientemente. Vamos a ver la primera imagen. Por ahí del 2013, el artista Thomas Hirschhorn, que quizá muchos de ustedes conocen, un artista muy conocido por su obra ambiciosa de complejas instalaciones y por su interés en la pedagogía, decidió hacer un proyecto en el Bronx, que como quizá algunos sabrán es una de las partes de mayor pobreza y de tensiones sociales en la ciudad de Nueva York, y decidió hacer un proyecto que se llama Gramsci Monument, una especie de monumento al pensador anticapitalista Antonio Gramsci, ¿no? El proyecto consistió en contratar a algunos de los residentes del Bronx a estar ahí sirviendo como facilitadores o mediadores, mostrando discursos y frases y otros aspectos de la obra misma de Gramsci. Es difícil caracterizar todas las respuestas que recibió este proyecto. Recibió mucho apoyo y buenas reseñas de revistas como Art Forum y digamos lo que es el establishment artístico de hoy. Sin embargo, las críticas a este proyecto fueron también muchas. Una de las críticas tenía que ver con la percepción de que este era un tipo de paracaidismo cultural que hacen varios artistas. Digamos, al llegar a un barrio pobre, pero en este caso que está directamente vinculado al epicentro económico mundial del arte, que es Nueva York, y también que un proyecto que se puede fácilmente reseñar por el New York Times, ¿no? En vez de llegar a un lugar como Tegucigalpa o Haití a hacer un proyecto de esta índole, ¿no? Pasando también por un periodo relativamente corto de tiempo y posteriormente completamente desapareciendo. Es decir, después de que terminó este proyecto no hubo más contacto con la comunidad artística o la comunidad local del Bronx, ¿no? Entonces hay que por supuesto que aceptar que no todo proyecto puede ser eterno, pero una realidad de la educación es que es un proceso vital que no puede obedecer a los parámetros temporales que se suelen establecer por el mundo artístico de las bienales y las exposiciones, ¿no? Siguiente. El contraste con esta obra se me hizo mucho más evidente hace unas semanas, cuando tristemente se dio el fallecimiento de Tim Rollins a principios de enero o a finales de diciembre. Tim Rollins fue un artista que desde los años 70 hasta su muerte estuvo trabajando en el sur del Bronx, donde fue maestro de una escuela y donde fundó el Art and Knowledge Workshop en 1982. Y el grupo que formó con los estudiantes y adolescentes con el que trabajó se tituló Kids of Survival, KOS. Varios de sus estudiantes que nacieron en la década de los 70 y los 90 continúan hoy en día trabajando como artistas profesionales con amplio reconocimiento. Lo que a mí me pareció particularmente interesante o quizá un poco triste de este reciente episodio es que mientras que un artista como Thomas Hirschhorn, que llega al Bronx y es un proyecto por 2 meses, recibe una enorme cantidad de apoyo positivo de la prensa artística mainstream, mientras que un artista como Tim Rollins nunca realmente fue aceptado por las instituciones culturales, porque quizá no lo consideraron importante lo suficiente o no se valoró el proceso largo de dedicación y compromiso que él tuvo con esta comunidad a lo largo de toda su vida, ¿no? Yo espero que esto vaya a cambiar y creo que la historia del arte suele corregir sus errores a lo largo de las décadas, pero de momento estos 2 ejemplos son muy presentes en la mente al pensar en estos temas. De este reciente episodio es que mientras que un artista como Thomas Hirschhorn, que llega al Bronx y es un proyecto por 2 meses, recibe una enorme cantidad de apoyo positivo de la prensa artística mainstream, mientras que un artista como Tim Rollins nunca realmente fue aceptado
por las instituciones culturales, porque quizá no lo consideraron importante lo suficiente o no se valoró el proceso largo de dedicación y compromiso que él tuvo con esta comunidad a lo largo de toda su vida, ¿no? Yo espero que esto vaya a cambiar y creo que la historia del arte suele corregir sus errores a lo largo de las décadas, pero de momento estos dos ejemplos son muy presentes en la mente al pensar en estos temas. A lo que voy con estos breves comentarios es a lo siguiente. Primero, que la tradición antagónica del arte moderno y contemporáneo es una pésima herramienta para construir conocimiento. Es como aprender a través de la pura negatividad. Es decir, uno no aprende solamente al saber lo que una cosa no es. Es importante saber lo que es importante la afirmación, no solo la negación, ¿no? Por otra parte, la impaciencia y el deseo de inmediatez del mercado del arte por producir resultados y estrellas es nociva para cualquier proceso que requiere tiempo e independencia de proceso. Este es el caso de la educación. Todos nosotros como seres humanos comenzamos a aprender desde la infancia hasta el fin de nuestras vidas. Nunca terminamos de aprender. No es un proceso que se pueda limitar a un periodo de tiempo, no dejamos de aprender en el momento en que suena la campana de la escuela. La educación formal no se compara para nada a la educación informal que tenemos, que es la educación que hemos recibido de nuestros amigos, nuestras familias, de nuestros padres, de nuestros parientes, de nuestros vecinos, todo aquello que hemos absorbido a todo lo largo de nuestras vidas, ¿no? Y finalmente creo que hay una relación entre antagonismo y tiempo. Destruir, como saben ustedes, toma muy poco tiempo. Y de hecho es una forma de operar bastante fácil para el artista, pues a través de ella no te tienes que someter al escrutinio y a cuestionamientos de ninguna índole. La crítica opera de esa manera muchas veces. Por otra parte, construir toma toda una vida, pero lo que nos aporta en cuanto a nuestra mente no puede eliminarse. Es decir, nosotros al recordar los mejores profesores que hemos tenido en nuestras vidas, quizás los conocimos por un corto periodo de tiempo, pero el impacto que tuvieron para nosotros es muy amplio y duradero, ¿no? De ahí, por ejemplo, que la pedagogía crítica de Paulo Freire sea tan poderosa. Entonces, lo que voy a hablar de lo que yo pienso, digamos, cosa que va a agregar a lo que dijo Pablo. Para empezar, siempre me hubiera gustado prohibir la palabra arte. La palabra arte confunde cosas, tiene tantas interpretaciones que nunca sabemos si estamos realmente comunicándonos cuando hablamos de arte. Entonces, para algunos arte es hacer cosas, para otros es una forma de pensar, para otros es una forma de vivir, para otros es una actitud, y hay cantidad de interpretaciones que varían también con otra palabra que es abusada porque es utilizada como una generalización, que es público. Siempre hablamos del público y nos olvidamos que hay infinitos públicos, que para cada público tenemos que ajustar cómo nos comunicamos y qué es lo que comunicamos. Y en última instancia, para mí, el asunto se divide entre lo que sabemos y lo que no sabemos. Toda la pedagogía se orienta hacia lo que sabemos y comunicar lo que sabemos. Y no nos entrena para averiguar cosas que no sabemos. Y para mí, lo que no sabemos, o sea, lo que es nuestra ignorancia, es justamente la parte más fascinante de lo que enfrentamos. Es un territorio para explorar, es un territorio que tiene varias formas de exploración, y ahí es donde para mí la palabra arte empieza a tener cierto sentido, no por sí misma, sino por todas las otras formas de conocimiento que están organizadas, desgraciadamente, en nuestra cultura como una manera cuantitativa de acumular datos y una forma de lucrar.
Toda la educación está basada en entrenarnos para un campo laboral, para conseguir un empleo, para sobrevivir, para ganar dinero, para seguir trabajando y no realmente para explorar lo desconocido en una forma productiva. Entonces, la forma cualitativa de enfrentar nuestra ignorancia es lo que yo considero el arte en su forma más positiva, que es una forma de articular lo que sabemos o rearticular, desarticular en forma cíclica y continua e incorporar otras posibilidades de articulación que se conectan con ese campo que estamos explorando de lo que no conocemos. Entonces, una vez que aceptamos la palabra arte allí, tenemos que se divide en dos partes. Una parte es el arte como producción, que es lo que generalmente entendemos como arte, y que se va degenerando más y más por distintos motivos, y una parte como arte como transformación y agente cultural, que es la parte más interesante. Y allí tenemos, por supuesto, la práctica social del arte, que desgraciadamente generalmente se limita a ser un servicio social y no a explorar lo desconocido. Y tenemos la otra parte que es más pedagógica, que es la de equipar a los diversos públicos a empezar a crear por sus propios medios y a explorar lo desconocido en la medida que ellos lo perciben y lo quieren reorganizar. Y es esa parte la que a mí me interesa más, porque es la parte en la que yo también aprendo, o sea, es la parte en donde yo me enfrento no solamente a lo que es desconocido para mí, sino también a lo que es desconocido para los demás. La parte de producción de arte viene deformada por contradicción con el otro aspecto. El aspecto que estuve describiendo en realidad es un aspecto colectivo y un proceso anónimo que se va acumulando y que lentamente va a determinando la cultura en la que vivimos. La parte de arte como productor es individualista. Para triunfar en ese campo tenés que utilizarte como una marca comercial e imponerla, tenés que competir, tenés que tratar de anular las otras marcas comerciales que están tratando de ocupar tu terreno y tenés que poner la bota encima de la cabeza que va emergiendo como competencia. Entonces hay una contradicción ahí entre el artista dentro de un sistema capitalista, individualista, y el artista que más modestamente va contribuyendo a conquistar el terreno, lo desconocido, como una actividad colectiva. Dentro del artista profesional, que yo soy uno de ellos, a pesar mío quizás, tengo que referirme a mi educación como artista, que fue totalmente convencional, más convencional que cualquiera de ustedes, porque la Escuela de Bellas Artes a la que yo fui en Montevideo era en el fondo una academia francesa del siglo XIX.
que se daba, ¿no? Que esa muchacha, una sopita con cuchillo, empieza hoy lunes y llega al sábado y no va ni siquiera por 3/4 partes. Lo bueno es que cuando llegan los fideos los cortan en el aire, ¿sabes? Pero para eso no, porque eso no... And we made this commitment that no matter what the establishment tried to do in terms of ranking us and pretending that if they chose one, the others didn't exist, that we would ignore that we knew who we were, and we would always respect each other's work. In a way, it's about refusing to be chosen. And that's, for the young people in here, I really think it's worth thinking about that. Just refuse to be chosen, you know, because there is a price to pay for that. And we see it all the time. We see so many people who, not just in literature, but in the movie business and everything, where they're anointed in a certain way that actually leads to their, you know, their sometimes actual death, because suddenly the focus is all on them, and it's as if they're the only. And there's no reason for that. It limits us dreadfully. You
criar a própria experiência de viver a partir da relação entre singularidade e comunidade, nesse sentido mais amplo, comunidade extra-antropomórfica, necessariamente, comunidade, como diz uma sentença proverbial banto-congo, que não é Kanda e Bafuaiebamoio, não é? Comunidade são mortos e vivos, né? E as pessoas que, à luz de um certo pensamento em torno da filosofia Ubuntu, né, a reunir justamente epistemologia, ontologia, ética, costumam também se referir a uma certa ideia de que a comunidade inclui o que está por vir, né? Mas muitas vezes restringem esse porvir a entes humanos, né? Aqueles por nascer, né? Mas, na verdade, a comunidade inclui o que está por vir, incluindo pessoas, né? Porque viver em comunidade, no fundo, é viver dentro dessa proposta sistêmica que a experiência no mundo, a partir de cosmologias, algumas cosmologias negro-africanas, né, nos trazem, né? How can we do ecology in such a way that really propels that change? And the urgent issues that we face, we know, lie at this intersection of nature and culture. And scientific knowledge alone is not going to propel that change. And Western scholars are increasingly recognizing, as you know, that indigenous worldviews, which were once targeted for erasure, are essential elements of the transformation towards sustainability. And such a shift requires that we continue to broaden participation in ecology. And that will be part of our theme, not all today. We know that we are all engaged in our mission of understanding and indeed defending biodiversity, which we think of as genetic diversity, as species diversity, as landscape diversity. But what I'm hoping that we can really focus on today is our role in engagement with knowledge diversity. Because every one of us, as ecologists, know the ecological consequences of monoculture, no. But let's also think about what are the cultural consequences of an intellectual monoculture, which unfortunately many scientific institutions continue to propagate. We all teach our students in Bio 101 that biological evolution is fueled by genetic diversity. Thus, this notion of cultural evolution towards sustainability is fueled by intellectual diversity. The bottom line is that the innovation that we need requires full participation and authentic participation as well.
Now, we'll more to say about what I mean by authentic engagement in just a minute. Now, you might expect that in a talk like this, you would see a fair amount of data. I think this is 99% data-free. Instead, what I'm going to do is to try to use those tools which have been called the most sophisticated communication technologies on the planet. And my students say, oh, you mean our phones? And I don't mean that. I mean stories. So let me tell you a story about a young Potawatomi ecologist going off to college in September many, many years ago. And I was going to the College of Forestry, and I knew I would be one of the only women there and certainly the only Native woman there. And so I really wanted to make a good impression. And when my advisor said to me on my freshman interview, so Miss Wall, why do you want to be a botanist, an ecologist? I told him about my love for goldenrod and asters. And in fact, I said, I want to know why they grow together. I want to know why they are so beautiful. And he said, my dear, that is not science. If you're interested in beauty, you should have gone to art school. So I tried again. I asked questions about, I wanted to know why the plants made medicines for us and why willows bent really well for baskets, but maple just split. And he said, oh no, those are questions of anthropology. If you wanted to study people, you shouldn't have come to a botany department. And all of this, of course, is why I looked so happy in my freshman photo, which was exactly the same day. I realized I had made, or I thought I had made a big mistake, that I was trying to enter a club to which I did not belong. That my very understanding of what it meant to be a scientist, to be an ecologist, was being challenged in that moment. And I have to tell you, I really struggled in my freshman year because of that sense of not belonging, that this was really not my world. Because I had wandered from the indigenous worldview into the scientific worldview, from the indigenous paradigm in which those plants are understood as our teachers, as our relatives, as our respected companions, nature as subject, nature made up of persons. And I had wandered into the ecology classroom where this was the model of an ecosystem, the notion of nature as machine, with human beings outside it, save being the mechanic. And in moving between these two worldviews, these ways of knowing was a tremendous challenge for me. But I loved plants so much, I loved ecology, that I persevered, but I was asked to leave behind all of my other ideas from an indigenous perspective at the door. I encountered a worldview in which land was understood in these familiar definitions as property, as capital, as natural resources, what Native people call our relatives, natural resources, land as a source of ecosystem services, when in fact I had been brought up in a culture where land was inseparable from identity, where land was understood as our sustainer, the residence of our non-human relatives, our ancestral connections. Land was our source of knowledge. It was the library. It was the pharmacy. Land was inspirited. Land as home. Land not as the place for which we have property rights, but land as the place for which we have moral responsibility, and the notion of land as sacred. And so this created for me an uphill battle that reminded me of my grandfather's first day at school in higher education. As a 9-year-old Potawatomi boy taken from his family in Oklahoma, put on the train to the Carlisle Indian School, where he too was told that his ideas didn't matter. This is the beginning of education as assimilation, education as erasure. So I am so proud to tell you that right down the hall from the place where I was told I was in the wrong place, we now have the Center for Native Peoples and the Environment, whose mission is to bring together both ways of knowing, Western scientific tools and indigenous environmental philosophy and practices as well. Essa história é muito longa mesmo.
História, nosso povo Yanomami, história muito rico. Então, eu vou falar um pouco, né, porque eu contar muito, e fica 5 horas, 10 horas para falar. Assim que a gente aprende. Nós, índio, Yanomami, escutar muito para aprender. Não é só um pedacinho, não, não é só 1 hora, não. Nossa escola, nossa aula magna da floresta é cobrido. Tá? Então, eu vou falar sobre Queda do Céu. O livro que eu gravei a minha conhecimento, cultura povo Yanomami, originário. Eu pedi com meu amigo Proust Albert, ele é um antropólogo francês, veio muito longe, chegou aqui no Brasil, chegou até lá na minha casa, aprenderam a nossa língua, ficaram 1 ano aprendendo, coletando a nossa sabedoria. Antropólogo antropólogo da cidade, eles ficam coletando como antropólogo, fica coletando a sabedoria do índio, para poder produzir o trabalho dele, para escrever, para dizer que ele é sabido. Antropólogo não é sabido, não. Estudante, universidade. Vocês estão lendo o livro da Queda do Céu. Esse livro que nós dois, o meu Chore Bruce, Alberto está aqui, que ele é antropólogo, que ele foi da nossa terra Yanomami, ficou quase 1 ano, 2 anos, ou mais 3 anos. Ele aprendeu a falar a nossa língua Yanomami. Então, ele está aqui com a gente. Então, eu queria falar assim sobre a Queda do Céu. Esse livro é para você, é feito para vocês ler, para você conhecer a histórico do meu povo, passado. Então, essa história que conta como aconteceu a doença nas comunidades. Então, esse livro conta tudo que aconteceu 50, 60 anos passados. Esse livro que está assim, mostrando a sabedoria do povo Yanomami, sabedoria Davi Copenaua, que eu sonhei, ideia diferente, ideia novo, como que eu vou explicar o homem da cidade. O homem da cidade chove mulher, chove homem, e pode ser tudo, mas ele não escuta pela boca, ele só escuta pelo escrito. Fica olhando, lendo, ele vai entender. Agora, falando assim, espiritualmente, verbalmente, você não escuta. É por isso que eu pensei para escrever a histórico, a universo, a Terra, planeta, que nos cuida. Não só cuida de casa, eu sou pajé. Então, a gente cuida do universo para não cair outra vez. Essa aqui é a nossa mensagem
que está escrito, tá, a queda do céu. Isso aí é muito importante para vocês. Um antropólogo idoso francês aprovou. É por isso que o livro da queda do céu está entrando em qualquer universidade do Nova York, Washington, Inglaterra, e Alemanha, e Itália. Esse livro está divulgando o nome do povo Yanomami, falando a proteção está no nosso universo, falando protege a nossa global, que nós estamos morando aqui nessa terra, é terra única para todo mundo. Nós somos povo único na terra, nós estamos morando aqui. Aí? Muito obrigado. Quanto à experiência do silêncio. Porque às vezes nós queremos viver a experiência do silêncio, mas nós não queremos viver a experiência do desastre. Fala assim, não, mas aí eu vou ter que fugir, correr, escapar. Como é que eu vou experimentar isso? Isso é muito doloroso. E por isso que eu disse a vocês que os Krenaks decidiram que nós estamos dentro do desastre. Não precisa ninguém lá tirar a gente. E nós vamos atravessar o deserto. Tem que atravessar o deserto. Aí. Toda vez que você vê um deserto, você vai sair correndo? Quando aparecer um deserto, atravessa ele. Considerando que cada um de nós está localizado, né, em diferentes geografias, alguns estão em cidades, alguns estão em zona rural. Eu acho que seria interessante viver uma experiência que tem muita relação com o nosso encontro de hoje, que era de experimenta buscar um lugar onde você pode deitar no chão, na terra, não é no assoalho da sua casa, não. Se possível, faça isso com a pele do seu corpo e não com uma roupa te separando. Experimenta misturar o que você pensa que é você com a terra. Procura um lugar na terra que você se sente à vontade, que você não vai ficar sentindo que está, sei lá, pegando bichinhos no chão. Mas se pegar bichinhos também, se eles estão lá no chão, não tem problema. E experimenta fazer essa, nem que seja breve, não precisa ficar tanto tempo que te incomoda. O tempo que não te incomoda, experimenta ficar misturado com a terra. Se essa experiência de misturar isso, que é você, o que você pensa que é você com a terra, for boa, continue por um pouco mais até a terra falar com você. Ela fala. E o seu corpo vai escutar. Vamos nessa? I'm wondering how you decide what canto, what song comes out. And it's a question that a few of our viewers also have. Well, I don't make any decisions really. I am there and something begins to happen, and what I know ahead of time is that I am going to a place that I totally adored and that I have adored for all my life. And so I'm already in heaven just thinking that I'm going there, you see. So this heaven, what is this heaven? This heaven is that state of mind where you
sort of give up your agency in order to engage another agency, which is the agency of the encounter, the agency of what happens between us. So I walk, I feel the sound of the leaves, and the sound of the leaves wants a note. So I respond to that note. The wind rustles, and I speak to the wind, and the wind speaks back, and a bird comes in. And so who's deciding? Nobody and everything. I mean, if you give up this notion that you're human, because this notion of humanness is so distorted. People who have studied, like Lynn Margulis says, we're 90% virus and bacteria, So who are we? We are a composite already. And so everything is more or less a composite. So all these different compositions are already engaged in the dialogue. It's just we have become blind, deaf, by choice, by cultural imposition. So if we begin to give up those descriptions or definitions of what humanness is, we may begin discovering that being human is being much closer to everything that lives and dies. Sim, tem a ver. Tá, é giro. Falar sobre nossa espiritualidade, porque a espiritualidade, para mim, é sempre um processo coletivo que experimentamos de modo singular, né? De modo único. Mas esse modo único se conecta a todo momento, a todo instante, com essas vidas que compõem essa coletividade que nos permite continuar vivas. E são coletividades que não acontecem apenas entre nós da mesma espécie, mas são grupos de vidas que assumem-se em formas e espécies animais e vegetais e minerais que são inúmeras e são incontáveis. Estou dizendo isso porque eu sou da Fonte Grande, aqui de Vitória, um morro marcado pela história de bezendeiras, e o que eu aprendo com essas bezendeiras é de um nível de uma parentabilidade, é uma família que se expande não apenas para os seres homo sapiens, para os seres humanos, para os seres desumanizados. É uma família que se compõe não só com a nossa espécie animal, mas uma família onde a planta assume uma importância tão fundamental quanto o pai, a mãe, a avó, a tia, o sobrinho e tudo mais. A planta, a pedra, a terra. Então, a espiritualidade travesti, para mim, é conseguir continuar transmutando. A minha espiritualidade é um processo de transmutação. Não digo apenas transição, né? A transição como indo de um lugar para um outro, mas, de fato, essa transição acontecendo no nível corpóreo, no nível da minha existência, que é o meu corpo. Então, a transmutação, conseguir mudar de matéria. E aí, nesse sentido, as borboletas fazem isso. As lagartas que se transformam em borboletas, a natureza transmuta. A cultura banto, que é a que eu faço, as culturas bantos que eu faço parte, inclusive a partir do povo Bunda, a base, o fundamento da nossa cultura é a transfiguração, é a transmutação. E nós, travestis, fazemos isso. A colonialidade chama isso de diversas coisas. Brasil! Muito densa, muito profunda. Que incrível! O que eu absorvi lindamente aqui dessa sua poesia é uma coisa que a gente vem conversando há um tempo, que é essa destituição, né, e essa separação do sujeito, do indivíduo, né, da pessoa com o todo, com a natureza, enfim, com o mundo, seja ele, né, mineral, seja ele animal, seja ele vegetal. É como se a colonialidade nos distanciou a tal ponto, né, do todo e da responsabilidade, da interferência que nós temos nisso, tanto quanto isso interfere na gente, que criou esses seres do agora, absolutamente, né, ocidentalizados, distantes, apáticos, violentos e não perceptores da diversidade e da realidade da vida
que é absolutamente o mundo na sua grande complexidade. Que coisa linda. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente conseguiria produzir essas mandingas em larga escala, se a gente pudesse elaborar isso de alguma forma, porque você sabe que essa revolução a revolução é cura, exatamente para a gente pensar amanhãs e etc. E um dos lugares que eu considero muito sensíveis e muito e que foram nevrálgicos assim para a destituição do nosso lugar político foi exatamente a ausência de acolhimento, né? Além de todo estereótipo, preconceito, etc., causado pelo racismo e de diversas formas, tem eu acho que a gente, pelo fato de estar tão ocupada com tantas coisas, a gente perdeu a capacidade não, mas a disposição para fazer acolhimentos. E isso que você, essa sua ação, né, que eu acho que é lindíssima, de repente a gente poderia expandir isso como um processo aí de apoio, né? E aí, que lindo esse panfleto, porque inclusive é nesse panfleto aí que se organiza também um lugar político, né? A gente está falando de metapolítica, já que a gente não está falando da política tradicional, a gente está falando de metapolítica, a gente está falando de acolhimento, a gente está falando de promover cura, escuta e organização daquilo tudo, dessa mandinga, em relação a um fundamento. E que fundamento é esse? É do povo preto, é Bantu, por exemplo. Né? Isso. Tá. Não é nem é possível e é preciso construir essas mandingas em larga escala, mas respeitando todos os limites do segredo e, enfim, que a gente sabe fazer. Mas e eu comecei essa conversa dizendo da linguagem, porque eu acredito muito no poder da palavra. A minha avó Julite sempre me disse muito isso. Cuidado com o que você fala, a palavra você amaldiçoa e você cura. E com as minhas pombagira também. Boca babado, né? Exatamente. E aí você veja, Érica, assim, o poder da palavra, ela está no meu corpo, porque eu sou uma travesti. As pessoas têm medo de me chamar de travesti. As pessoas têm medo de nomear a minha beleza de travesti, a minha espiritualidade de travesti. Então, eu estou dizendo isso por causa do panfleto. O nosso povo, ele tem uma experiência, os nossos povos, né, no Brasil, nessa diáspora, acontece muito através da oralidade. E o corpo é um local de memória. Mas eu sou uma artista, então eu preciso fazer do corpo também uma ferramenta de construir outras ferramentas. E a arte, a estética é isso para mim. Então a literatura é uma ferramenta. A construção de um texto, a publicação de um texto é importantíssimo para nós. Silvia dio clases durante más de 30 años en la carrera de Sociología de la Universidad de San Andrés, pero actualmente despliega su tarea docente en el Tambo, una casona histórica hoy reciclada como espacio político y cultural. El Tambo es una metáfora de un espacio de encuentro. Haces ferias, haces venta de productos, ¿no? Y también la cuestión de la cultura. La experiencia acá me atravesó de muchas formas. Emocionalmente, intelectualmente, de la idea de lo cheje, elementos distintos que chocan entre sí y que no buscan sintetizarse. Por ejemplo, claro, esto de la ciencia, ese conocimiento europeo que lo tenemos todos desde en distintos aspectos de nuestras vidas, nos atraviesa, y la cosmovisión aymara, por ejemplo, estando aquí en La Paz, que estos dos mundos se reconocen junto con muchos otros que existen acá, y cada uno tiene mucho para ofrecer al otro. Y ese dar comienza en el reconocimiento de ese otro distinto.
y no buscar un híbrido, una síntesis, sino esa tensión creativa. Aquí se busca romper la barrera entre el trabajo manual e intelectual. La lectura y la discusión teórica conviven con la siembra, y los alumnos que llegan de Europa y América Latina aprenden en la huerta junto al maestro Gabriel. Contame quién es el maestro Gabriel. Ay, el maestro Gabriel. Bueno, ladrillito fundante de este Es espacio. absolutamente fundante porque también Lo tiene vemos que ver... acá todo el tiempo enseñándole a los más jóvenes. Contame. El maestro no es nada doctrinario, no te dice nada de cómo que es la sociedad, nada. Pero él hace y él tiene una relación interpersonal totalmente abierta con todo el mundo y enseña una ética del trabajo. Y de algún modo es un anarco practicante, ¿no? Que no se hace rollos doctrinarios, nada, que disfruta mucho de los libros estos y que aporta con sus propias ideas de cómo debe ser el respeto, la dignidad, el trato. Varios chicos que forman parte del grupo ahora, por ejemplo, han ayudado a sus papás a reconstruir la casa o a hacer un nuevo piso, todo con las técnicas. La Bibi se ha hecho un invernadero con las técnicas que ha aprendido acá. Silvia, vos sos maestra, pedagoga. ¿Qué te importa? Y cuando pensás tu práctica y reflexionás sobre tu práctica pedagógica, ¿qué es lo que te importa? Ay, que los chicos escriban bien, con alegría, con creatividad. Me encanta ver las tesis que salen de sus esfuerzos de entender. Pero aquí la teoría es como que más encarnada, más una teoría enraizada. Pero nosotros ¿Qué quiere decir teoría enraizada? Que tiene la raíz en la experiencia, que no niega la historia propia ni la genealogía propia para la comprensión del mundo y que concibe el saber como algo que porta todo ser humano. Entonces sus papás, sus abuelos son tan maestros como puede ser un autor famoso de la sociología. Justamente asociada a que la muestra que inauguramos hace 2 meses en México pues está cerrada, ¿no? Para evitar justamente el contagio, ¿no? Y justo conversamos hace unas semanas atrás, ¿no? Que lo que vivimos hace tan poco tiempo parece un sueño, ¿no? Como que una irrealidad, una ficción, ¿no? En relación a cómo estamos ahora, ¿no? Y yo creo que sí. Cambió el mundo de pe a pa. Cambió el mundo, ¿no? Y yo creo que en tu trabajo hay una serie de claves también para pensar lo que estamos compartiendo, ¿no? Como especie en el planeta. Así que quería de pronto tomar como excusa alguna de estas imágenes para que nos cuentes, ¿no? Cómo tú sientes que estas obras nos hablan al presente, ¿no? Y una de esas piezas es esta que voy a mostrar ahora, que está en el libro, que justo les contaba a todos que pueden descargar gratuitamente de la página web del MUAC. Y es una obra muy bella, ¿no? Que se llama Arte, Emancipación, Participación, que hiciste en el año 75. Pero hay un detalle que en la obra de esos años a mí siempre me moviliza, ¿no? Me hace estremecer, ¿no? Y es la presencia de las manos, ¿no? Las manos que acompañan, las manos que cuidan, las manos que protegen, ¿no? Y quería partir de allí, ¿no? Y preguntarte cómo aparecen estas manos en tu trabajo, ¿no? Y cómo sientes que lo táctil de pronto nos permite pensar el presente en un momento en el cual parece que no deberíamos tener contactos unos con otros. Sí, es muy increíble cómo pasó esto, la emergencia de las manos en mi trabajo. Todo tiene que ver, o sea, el nacimiento de esta obra tiene que ver con el golpe militar, que yo pienso que para las personas que están en México en este momento, son todos demasiado jóvenes como para haber vivido lo que fue Tlatelolco. Tlatelolco fue un movimiento de quiebre radical con lo que había sido México hasta ese momento y lo que se ha convertido en México de ese momento en adelante. Y fue como un avance, un preludio de los golpes militares que empezaron a suceder en Latinoamérica. Entonces, cuando nos llegó el turno a nosotros en Chile y fue el golpe militar, yo tenía 24 años y estaba estudiando arte en Londres y vi que de pronto
el reino de la mentira y de la muerte y de la maldad se había enseñoreado de Chile y que se decían las mentiras más espantosas con respecto de lo que había sido el gobierno de Allende y la Unidad Popular. Entonces, frente a eso, yo vi la primera palabra arma, que fue la palabra verdad. Y vi que verdad era una mirada y una mano. Y esa mano era la mano del dar. Dar amor, dar visión, dar verdad. ¿Ves? Entonces, así esas manos entraron en la vida dando. Y eso es lo que esta cultura, la cultura del capital, quita, te fijas, extrae, saca, chupa. Entonces es muy increíble que tú te hayas enfocado en esas manos, en el acto generoso de dar como un acto transformador. Sí, yo creo que es muy especial la manera en la cual lo táctil además atraviesa muchos otros aspectos de tu trabajo, ¿no? Y la mano, e incluso el hilo, diría yo, como una extensión de la mano o del cuerpo, ¿no? Hay otras imágenes muy poderosas que también tienen manos, ¿no? Pero donde las manos de pronto empiezan a estar generando conexiones con otros elementos, ¿no? Como en esta fotografía Seque del año 94, donde tú empiezas a tejer, ¿no? Entonces quería que nos cuentes un poco cómo aparece esta obra también y cómo tejes. Bueno, ahí está tu mano también, que es la misma mano que vemos acá, con Claro, ¿ves? 30 años, un poco más. La mano está hecha de líneas, ¿ves? Y bueno, esas líneas no solamente dibujan lo que algunos imaginan como el destino, sino que sobre todo son líneas de conexión, son como si fueran líneas de visión. Entonces, si tú miras la mano todavía mucho más cerca que la pantalla no lo puede mostrar, tú ves que hay unas líneas ínfimas y que esas líneas que están en las yemas de las manos son iguales a las galaxias, son espirales. Entonces, esas líneas que nos conectan, no solamente cuerpo a cuerpo, sino que conectan nuestras manos con todo lo que existe. Nos conectan también con el cosmos, con las galaxias, porque es como si nuestro cuerpo fuera un fractal de las galaxias. Entonces, esa idea de que la escritura es una línea que sale de la mano y que sale del cuerpo, y el hilo es un hilo que sale del cuerpo, es algo que se encuentra en las culturas humanas, es decir, desde el comienzo. Ahora el origen del arte se va empujando cada vez más. Hasta hace poco tiempo se pensaba que hace 30.000 años, ahora ya se piensa, ya hay obras de arte que tienen 70.000 años. Y entonces es posible que esa fecha llegue más atrás. Entonces esa conexión del cuerpo con una línea que sale de la mano, es algo constitutivo de nuestro ser, de nuestro sentir. Y es precisamente lo que ahora está interferido por una cultura que no quiere que haya conexiones, no quiere que haya unión. Y yo aprendí cuando empecé a estudiar, o sea, de pronto tomé conciencia de que mi vida era lo que tú acabas de decir: hilos, manos, tacto, tocar, sentir. Y empecé a seguir el hilito de la investigación de qué era eso, y me encontré con una sabiduría impresionante de diferentes culturas. Y me acuerdo haber leído en algún momento a un sabio francés que se hizo árabe. Él se convirtió solo en como una especie de ser egipcio. Y él dijo, la conexión protege. Entonces yo lo interpreté como en un sentido más latinoamericano. Lo que protege es la unión. Y esa unión es precisamente lo que ha sido evitado, lo que ha sido condenado, perseguido. Ese sentido de lo que nos une. Entonces yo pienso que este virus que nosotros mismos hemos forzado a salir de la vida silvestre,
nosotros lo hemos, como quien dijera, obligado a salir de los animales y entrar en nuestra vida, es como un mensajero de la vida misma, porque el virus no es un ser vivo, pero busca la vida. Y yo creo que ese es el lenguaje que hay que atender. Hacer como está haciendo el virus, buscar vida, no buscar muerte, en el sentido de que estamos matando todo lo que vive. Entonces, pienso que esto que nos está pasando ahora es para cambiar de onda, cambiar de cultura, cambiar de orientación por completo. Y tú, tal como tú dices, todo eso ya está en esos gestos, esa imagen que estás mostrando, por ejemplo, en este momento, la hice yo hace más de 20, quizás 30 años. Chegou do nacador do queimador de louça, quando o vento bate, balança a sua roupa. Balança a sua roupa, balança a sua roupa. Chegou do nacador do queimador de louça, chegou do nacador do queimador de louça. Quando o vento bate, balança a sua roupa. Balança a sua roupa, balança a sua roupa. Quando o vento bate, balança a sua roupa. E já tenho 86 anos de trabalho. Eu comecei a trabalhar, eu estava com 10 anos. E ainda continuo trabalhando. E vou trabalhar muito. Mas eu não aguento ficar sem trabalhar. Ninguém na região onde eu morava sabia trabalhar com o barro. Chegou uma senhora do sertão e ficou sendo vizinha dos meus pais. Eu via ela trabalhando, agora não era perfeita assim, não sabe? Mas foi quem me ensinou. Eu ficava olhando para ela, levava minha mão assim para roubar um bolinho do barro. E olhando para ela assim, estou pensando que ela não estava vendo eu roubando, mas ela estava vendo. Ela me perguntou, você quer aprender? Eu disse a ela que sim. Aí daquele dia em diante, ela começou a me ensinar. Eu fazia a tronchinha assim, ela tomava, endireitava. Com 15 dias eu já estava fazendo melhor do que ela. A gente mesmo era quem pisava ó, com um tronco de pau assim, ó, para ficar assim em pó. Mas agora, depois que entrou o caçamento aqui, a gente coloca aí na rua, olha. Os carros vai passando e vai pisando. E aí a gente já põe o pó para dentro de casa. A gente cessa e amassa assim como ele está amassando. Também a gente só queima se tiver o sol e o vento. Compro a lenha, compro o bambu, pago para lascar. Pago essa menina para burnir, para dar esse polimento. Eu pago. Agora, depois do vento, caiu o vento, tem só, bora levar para o queimador. Aqui é um ferro.
que corta aqui. Aqui vem a pedra para alisar. Segundo vem o pano. Pronto. O fundo está pronto aí. Quanto é essa peça aqui? É 30. Eu tô sem um tostão. De repente chegou aqueles 30 reais. Foi maravilhoso isso, né? Já não estou mais imaginando o que é que vou dar meus filhos para comer meio-dia. Você não acha? Tinha vida melhor do que essa. E agora, a coisa melhorou porque a cerâmica tomou valor, minha filha, depois que todo mundo me conheceu, o pessoal de fora. Mas de primeira a gente vendia tudo, era barato. Eu ia vender em Maragogipe. Fazia uma ruma, eu botava na cabeça e ia vender em Maragogipe. Do barro foi que eu criei meus filhos e eduquei. Tudo que eu fiz na vida foi com o barro. Se eu fiz essa palhoça lá, foi através do barro e a pesca. Veio a água doce e derrubou essa palhoça aqui, que eu já tinha essa palhoça aqui para trabalhar. A água doce derrubou em 89. Eu fiquei sem ter aonde trabalhar. Mas com as forças de Deus e o barro, eu tornei a suspender ela. Agora, eu não tive condições mais de ajeitar, não sabe? Mas eu tenho tudo através do barro. E não deixa esse patrimônio acabar, que isso é uma arte, meu filho. Isso é uma arte. Eu acho que eu não faço música. Eu acho que a música me faz. Minha primeira relação com a música é através da escuta. Ao escutar música, ela também me escuta. Na minha infância, minha mãe ia ao Centro de Estudos Afro-Orientais e lá havia um curso de língua e cultura Congo, né? Língua Kikongo e cultura Congo. Minha mãe me levava porque não tinha com quem me deixar e ela acreditava que eu não estivesse prestando atenção, né? Acho que aquele registro, né, da língua Kikongo, sobretudo, ficou. Em Kikongo, a mesma palavra para memória é a palavra para coração. Intima, como acontece nas nossas raízes latinas, né? Saber de cor é saber de coração. Eu tenho, na verdade, algumas memórias iniciais. Meus encontros com os meus avós maternos formam essa memória presente, né? Porque os nossos antepassados negros nos ensinam que ancestralidade é algo presente, não é algo pretérito, né? As minhas audições de música na casa do meu tio, né, que colocava os discos lá, enquanto eu brincava com os meus primos. E também, claro, as minhas idas aos terreiros de candomblé, aquelas idas iniciais, né? Foi de certo lá que eu aprendi que a estética não é um adorno, não é um acessório, né? Não é uma coisa que vai ser colocada depois nas coisas. A estética é um a partir, porque você entra num campo de beleza, né? Com sons, com profundidade, com sensações, com textualidades, com cores, vibrações, gosto, sabor, toda aquela força epistemológica que vem por uma estética, né? Então, isso eu fui absolutamente sempre arrebatado pelo cheiro, né? Por tudo isso, né? Por essa estética sinestésica. Ou seja, são muitos os conteúdos chegando de muitas formas às pessoas, ao corpo, né? Ao corpo-alma, né? Se a gente pensar na ancestralidade
como algo que se encerra no passado, essa ancestralidade passa a não ter mais sentido. O único tempo que nos é possível é o tempo presente. Entre algumas civilizações banto, há um ponto central em torno do qual a bobina da existência se desenrola, né? Esse centro está sempre à mostra, é sempre uma coisa atualizável, né? É diferente, talvez, de uma concepção positiva, moderna, de uma semi-reta, né? Que tem uma origem e vai. Depois é mais difícil que nós nos reportemos a essa origem, né? É por isso que em muitas culturas ocidentais, por exemplo, a velhice, né, é algo tão difícil. Ter vindo antes, né, é justamente amparar o que vem depois. E esse depois faz com que esse antes sobreviva. Se o Brasil, e não só o Brasil, né, se não entrar nessas outras chaves de pensamento, a saber, as chaves assentadas nas matrizes africanas e nas matrizes ameríndias, dos povos da floresta, o país, isso que se entende como país, né, como nação, vai só sobrar. Não vai conseguir resistir de modo digno ao tempo, à história. Incluir o diverso, incluir efetivamente a alteridade, né? Comer a alteridade para ser, né? Como os Tupinambá nos ensinam, né? Como os Bakongo também nos ensinam. Há uma sentença proverbial dos Bakongo que eu adoro, que diz insinfinda, isto é, nações são florestas, né? E florestas são a expressão natural do diverso. Vivenciar a coletividade sem concessão, né? Só se pode viver coletivamente. As pessoas no Brasil, nem por meio das dores, nem por meio das conquistas, né, conseguem efetivamente desenvolver esse senso de comunidade, né, de coletividade. Isso é algo premente para que consigamos prosseguir. Vuelvo a este libro, Sociología de la Imagen. Aquí está encabezado con 2 citas. Una no la vas a leer tú porque no vas a poder pronunciar. Una no la voy a poder, pero la leeré claramente yo. es un aforismo aymara. Pero te lo digo. Kep naira untasisa nakaphañani. Y eso quiere decir muchas cosas porque tiene múltiples posibles traducciones, pero quiere decir futuro, pasado, caminando, tenemos que mirar para poder andar, digamos. Entonces eso, se entiende que si miras al pasado es porque está delante tuyo. Entonces naira, y kepa es la espalda y a la vez el futuro. Entonces estás con el futuro en la espalda y el pasado. Lo único que tienes para orientarte en el mundo. Y ese detrás, el futuro está atrás tuyo. Entonces yo todavía a eso le he añadido como exégesis a esa frase diciendo que es mejor que el futuro sea un atado, cargado, porque son las preocupaciones. ¿Qué voy a hacer? ¿Y qué tengo esto? ¿Qué tengo entrevista? ¿Qué tengo que entregar un trabajo? Entonces, olvidarte de eso y vivir el presente con la orientación del pasado es lo que te permite caminar bien. Caminar en el sentido de vivir, porque sarna caña es vivir y a la vez caminar. Se dice de la misma manera, sarnacawi es vida y es caminata. Ahora, en el mundo aymara, volviendo a este aforismo, no hay nostalgia por las cosas perdidas. No, pues, porque el pasado no está vivo. Se hubiera perdido, pero está vivo. Aquello que es pertinente está vivo. Lo demás está olvidado momentáneamente. Hasta que haya que recuperarlo, hasta que el presente... Hasta que su pertinencia se haga visible desde las crisis del presente. Y entonces hay que recuperarlo. Ahí está. No como una caja de perdido. herramientas. No está perdido.
pero hay siempre una tensión entre el olvido y la memoria. Entonces hay una tensión porque hay olvidos provocados, hay olvidos dirigidos por la vía pedagógica, por la escuela, por el Estado, por la invasión de la subjetividad a partir de la televisión, los medios. Hay fuertes pulsiones de tapar todo eso y enterrarlo para siempre, ¿no? Y yo creo que por eso hay que hacer una labor muy proactiva de este nexo entre pasado y futuro, en realidad. Vamos falar agora de interculturalidade contra-hegemônica. Precisamos falar com urgência de superar as relações de dominação econômica capitalista. Tem uma monocultura dominante que ela está falando para o mundo inteiro como vestir, como comer, que aprender, que consumir, como curar-nos. Então, a única coisa com a que ela se importa é com o lucro e a ganância. A única coisa que se importa, aquele negócio corporativo, é justamente com essa mercantilização da vida, com que tudo tem preço, com que ainda a vida de cada um de nós tem preço, e esse absurdo tem que ser denunciado, tem que ser terminado, porque a vida não tem preço, e isso sabemos. Ainda quem tinha dinheiro durante a pandemia não tinha atenção, ainda pessoal que tinha muito dinheiro não recebeu atenção. Então, todo mundo tem que lembrar que o dinheiro não é suficiente. Ajuda em algum momento, mas ele não é a única resposta, mas ele não é a meta, não é aquele sonho absurdo que foi vendido, esse de dominação econômica capitalista, esse sonho americano, é a pesadela do mundo inteiro. De que essa sociedade contemporânea, ela se constitui numa sociedade da mercadoria, povo da mercadoria, no dizer do Copenau Yanomami. Será que a saúde, a ideia da saúde, não foi também engolfada por essa perspectiva mercantil de que a saúde é alguma coisa que pode ser gestionada, que pode ser administrada e que pode ser contabilizada pelos humanos? Isso não seria o sequestro de alguma coisa que é um bem natural, um bem comum de todos os seres, inclusive os humanos, ter a vida em abundância, a experiência da vida potente, a vida como produção de vida, onde a possibilidade de alguém adoecer, ela acontece em outros campos. Ela acontece, inclusive, nos campos da subjetividade. Não exatamente nesse aprisionamento de corpos que a visão moderna, que a visão contemporânea nos encaixa. Que desde criança, desde a mais tenra idade, alguém tem a sua experiência da vida gestionada por um sistema que é movido por um conjunto de práticas que constituem uma engenharia da vida e que edifica uma certa ideia sobre a vida fora da terra, a vida fora da água, a vida fora do vento, a vida fora daqueles elementos que constituem tudo o que nós sabemos que é potência de vida. O afastamento dos humanos da experiência dos outros seres não humanos é uma das razões primárias daquilo que nós chamamos de adoecimento. O nosso estado natural é saudável. Todo ser humano nasce saudável.
mesmo aqueles que podem ser observados pelo campo das relações, digamos, culturais, sociais, como portador de alguma necessidade especial, a vida que ele contém é aquela que uma semente saudável chega ao planeta para florescer, para explodir em vida, para expressar vida. Toda a vida do planeta tem esse maravilhamento. E nós podemos experimentar esse maravilhamento. Quando nós falamos de práticas de cuidado, saberes de cuidado e cura, se referindo aos ancestrais, nós estamos evocando uma relação onde os humanos e todos os outros seres existentes, vegetais, minerais, todos os outros seres, estão interrelacionados, estão vivendo a experiência da interdependência. A minha saúde não é alguma coisa externa ao meu ser. O meu bem-estar, ele é produzido de dentro dessa experiência radical de um ser que tem a consciência de estar vivo e que quer compartilhar a vida com todos os outros seres. O antropocentrismo, ele pode ser combatido de dentro da nossa própria experiência da vida, quando nós nos afetamos com tudo que está ao nosso redor. A Terra é o remédio mais potente. Esse organismo maravilhoso da Terra, ele é a produção de vida. Imerso nesse organismo, nós só podemos produzir vida. Não tem como produzir alguma coisa que não seja a potência da vida se nós estivermos no fluxo dessa produção de vida que Gaia. A terra, para nós, indígena, ele tem um significado físico e espiritual. No caso o físico, é a busca constante da perfeição da natureza. Em outras palavras, a gente pode dizer que ele é a busca do equilíbrio, né? Os biólogos chamam de um clímax, né? Um ambiente que busca o agudê, né? Em Guarani. Porém, esse físico é necessário porque a natureza é uma porta do mundo espiritual. Então, quando a natureza está no equilíbrio máximo, né, da maturação do bioma, então se abre as portas para os espíritos se manifestarem naquele lugar. E os Guarani têm uma relação muito profunda em relação às rezas, os cantos, a comunicação com esses espíritos, né? A busca dos donos das matas, dos animais, se aproximando com a natureza e ele fazendo essa interação. Então, o sujeito indígena, ele faz parte da rede da ecologia locais, né? Ou seja, a vivência, a vida, a atitude dos Guarani Kaiowá é o fortalecimento da rede da natureza, né? Desse equilíbrio. Então não tem essa postura de dominar a natureza como os não indígenas tem essa postura, que a natureza é um recurso naturais e para nós não é a nossa casa, é o nosso lugar, é a nossa vida, não é um recurso para ser gasto, não é um recurso para ser consumido, né? Porque a natureza ele tem um outro tempo, o ritmo da natureza é lenta, então o ser humano ele tem outro tempo, de um tempo acelerado, um tempo capitalista, um tempo de resultado de meses, né, de anos, e a natureza leva décadas, né? Então o tempo da natureza e o tempo humano, dos seres humanos, é diferente. E se adaptar a ela é o início de um processo de sustentabilidade e de recuperação efetivamente. Então a mudança da nossa realidade se
temos que mudar a atitude, a cultura, a nossa forma de ser em relação à natureza. E nesse sentido, as metodologias de formação têm que visar isso, né? A médio prazo, a longo prazo. O termo até de sustentabilidade é bastante diferente, estranho para nós. Hoje nós estamos mais familiarizados. Agroecologia, o conceito de agroecologia, agrofloresta, produção orgânica, na verdade são nomes estranhos que hoje são bastante utilizados, mas são elementos que já praticávamos milhares de anos, há milênios, né? Então temos experiência profunda e vivenciamos essa experiência, né? Então hoje retomar a nossa cultura é também a própria sustentabilidade de produção, de viver, e não de produzir apenas, mas também viver ela. Então a sustentabilidade é uma vida, é um ritmo de uma vida, né? These pea-sized vessels are the work of another kind of wasp, a potter wasp. Once again, saliva is an important ingredient. It prevents the mud from crumbling when it dries. With jaws scissoring away on the inside to keep the mud properly mixed and fluid, and front legs checking the thickness of the wall on the other, she lays the mud round and round in a strip, using a technique that human potters call coiling. When the main body of the pot is finished, this greatly accomplished potter brings another ball of mud and adds a final and most elegant flourish. In goes an egg. Now the cells must be provisioned. A potter wasp doesn't feed her larvae on chewed bodies, nor does she supply honey. She gives it living food, a caterpillar paralyzed by her sting. The lip, built so carefully around the entrance, helps to guide it in. The mouth of the pot will then be sealed with a clay pellet and the lip removed. The larva, having eaten its caterpillar and turned into an adult, emerges by breaking through the side of the pot.
Isso aí são parte exatamente deste mundo espiritual que a gente está falando, invisível, que está em nosso entorno, né? Então, aonde nossa matéria não chega, esses espíritos que são parte nossas, eles estão vivendo. Então, para uma conexão com eles, para receber essas mensagens, né, precisa o espaço, precisa a concentração, precisa sei lá, uma dieta para que você possa, sei lá, se purificar um pouco para poder receber essas energias com essas mensagens de informações daquilo que você vai fazer, né? Então, tudo isso faz parte desse centro. Como você pode se concentrar? Que ambiente você pode se concentrar para receber essas energias, né? Para receber essas mensagens, né? Como você vai poder voar através de um pássaro, né? Um mensageiro que vem do outro lado te trazer uma mensagem, né? Através do seu canto. Como você vai conversar com esse pássaro? Se você não tem espaço para ele, para conversar, para entender a língua dele, né? Então, se você não tem esse lugar então esse tempo de concentração, de contato com essa parte que nós temos invisível dentro de nossa floresta, nós nunca vamos receber essa mensagem, porque nós nunca vamos entender a língua dele, né? Então, nós entendemos a linguagem dos animais, dos pássaros, cada um que chega, os formatos e os cantos que chegam perto de nós, eles estão falando algo para nós. E nós sabemos e fica aguardando se é pessoas que vai chegar, se é coisa boa que vai chegar, se é coisa ruim que vai chegar, se vai morrer alguém. Então, tudo isso eles chegam. E esses mensageiros espirituais, nossos, essa parte que nós temos invisível, encantada, eles chegam para nos avisar. Agora, a coisa você vai receber tudo isso aí. Se você cuida disso aí, se você segue isso aí, você vai sempre entender a linguagem e vai entender o que cada um está passando de mensagem para vocês. Então, isso é muito forte para nós ainda, de entender essa linguagem espiritual, de entender a linguagem dos pássaros, dos animais. O silêncio é despertar. Então, despertar, né, papá? O silêncio é despertar, né? Despertar para o silêncio. Então, eu queria te ouvir sobre despertar. Mergulhar em si. Mergulhar em si, para poder entender o outro, entender ao redor e entender você mesmo. Você está entendendo ou não está entendendo? Então, quer dizer, você, na palavra Ejapanchaka, Ejapan é você criar o limite, Chaka é criar um brilho ou uma luz que você é como se fosse dar o embate com seu interior, com essa luz, para você captar o que a luz está trazendo. Então, você está fora da luz. Você está se esforçando para entender essa luz.
que está ao seu redor. Então, é por isso que fala Ejapurchaka. Me parece que você está fora da luz. Você está querendo entender que tipo de luz é esse. Então, mesmo que você está ouvindo, você tem que Japurchaka. E você tem que buscar o entendimento da pessoa que está falando, ou que está ao seu redor. Então, mas você está fora da luz, você está querendo entender essa luz. Meio isso de Japurchaka. Então, seria isso, entendimento, ficar em silêncio, buscar o entendimento do interior da pessoa ou do lugar que você está. E uma coisa que eu fico pensando também é que o escuro, né? O escuro em si, o escuro do dia e o escuro da noite, quando eu penso no silêncio, é como se o silêncio fosse um escuro da alma também, porque a fala é um sopro, né? Como um sopro que sai também da alma para trazer sentimento, pensamento, informação. E o silêncio é justamente quando a gente traz isso para dentro da gente mesmo, né? Jiroku. O que é Jiroku? Alguns traduz como dançar. Dançar, Jiroku. Não. Na tradução correta no pé da letra, Jiroku, quer dizer, se surgir em grão. Surgir em grão novo. Quer dizer, para se surgir, você vai ter que fazer como uma planta, fazendo uma dança que vai procurando lugar para poder surgir, sair a primeira folha, a primeira pontinha. Então, ele vai ter que dançar e procurar uma parte de uma raiz, pelo buraquinho da raiz, até sair, sair no solo, para ver a luz, né? Então, seria isso, Jiroku, você ter se surgir em broto flexível. Então, é isso. Então, para a gente não existe uma dança tradução, existe vamos se virar broto flexível.